hoje na nossa quinta aula e vamos falar um assunto muito importante. Vamos falar hoje sobre raízes de rejeição. Esse é um tema que está muito em atividade, estão falando muito com relação a esse tema e por essa razão nós colocamos ele como um dos pilares desse módulo de cura e libertação da academia. Nós vamos falar sobre raízes de rejeição. Inclusive eu fiz aqui um desenho maravilhoso, né, gente? E aí a gente vai falar daqui a pouco sobre esse desenho, para que a gente entenda um pouco mais sobre raízes, sobre rejeição. Esse é um tema que tem sido muito abordado. Então hoje nós vamos falar, inclusive a Joyce Meyer escreveu um livro sobre raízes de rejeição e é um livro muito interessante. Se você ainda não leu, você pode ler e eu sei que você vai aprender muito dentro desse tema, dessa temática sobre raízes de rejeição, que ela fala com muita profundidade, inclusive conta testemunhos sobre a vida dela, do que ela viveu, como ela se sentia, que ela se sentia uma rejeitada, e ela conta vários fatos da vida dela com relação à rejeição. Todos nós já passamos por rejeição ou por algum tipo de rejeição em alguma área das nossas vidas. Por quê? Porque o homem foi feito por Deus, a imagem de Deus, e Deus é um Deus de amor, um Deus de relacionamento. O homem foi criado essa imagem de Deus para ser um ser que se relacionasse com os outros. Então, por essa razão, a base de tudo, que é o amor, que faz com que esse amor que seja gerado dentro de nós, gere confiança, gere segurança, gere aceitação, faz com que a gente se sinta assim, um ser seguro, um ser aceito, uma pessoa que é amada por alguém e essa pessoa passa a ter segurança. Mas quando você não se sente amado e esse amor que é a base de tudo, porque Deus é um Deus de amor e Ele fez esse amor para que fosse a união pela qual nós ficássemos um atrelados ao outro, que é o amor que gera entre nós e esse amor que gera de Deus para conosco, que faz com que a gente se sinta muito mais amado, mesmo quando nós não somos amados pelas outras pessoas, né? Somos amados por Deus. Então, a principal necessidade que o ser humano tem é de ser amado. Mas o amor é a base desse relacionamento, mas para que você se sinta uma pessoa sadia, uma pessoa segura, você precisa ter aceitação, compreensão e o amor. E quando não tem um desses ingredientes, aí entra e é gerado a bendita rejeição. E Satanás, ele se alimenta desse tipo de coisa, se alimenta dessa rejeição que nasce dentro do ser humano, talvez, e na maioria das vezes, pela falta da aceitação. Todos nós queremos ser aceitos. E muitas pessoas, quando não se sentem aceitas, elas se sentem, assim, rejeitadas em todos os aspectos da sua vida, e essas pessoas dão ali espaço para que o adversário, ele entre e possa nutrir sentimentos tão ruins e tão amargos dentro dessa pessoa. Olha, por exemplo, o amor gera segurança e sem esse amor nós nos sentimos inseguros. Por quê, queridos? Porque se esse amor é o que nos dá a base para nos sentirmos seguros, sem o amor nós somos inseguros. E aí, então, o adversário entra e se alimenta. Agora, a ferida que ele causa, ela depende do grau de proximidade dessa pessoa que te fere. E a maioria das pessoas, o maior grau de proximidade que nós vamos ter é com os pais e com os nossos cônjuges. Então, por essa razão, as maiores feridas vêm de pai, vêm de marido, vêm de mãe, vêm de esposa. A maior das feridas é causada por essas pessoas, porque quanto maior a proximidade, maior é a ferida. Por que isso, então, Helena? Porque você nunca vai ser ferido por alguém que você não ame tanto. Você nunca vai ser ferido por alguém que você não tenha tanto contato. Então, na maioria das vezes, as mulheres são feridas pelos seus esposos, são rejeitadas pelos seus esposos. E quando essa pessoa tem essa raiz de rejeição, ela se sente alguém rejeitado, na maioria das vezes ela se sente
uma pessoa insegura em vários aspectos da sua vida. Algumas, inclusive, chegam a se automutilar. Nós vamos ver aqui, por exemplo, nesse desenho que eu fiz, alguns tipos de rejeição. Rejeição familiar, rejeição social. Pastora, mas por que rejeição familiar acontece? Acontece que algumas vezes, alguns pais rejeitam seus filhos, algumas mães rejeitam essa criança ainda no ventre. Elas vão rejeitar essa criança antes desse nascimento, na concepção, essa criança é rejeitada. E, às vezes, após a concepção, então, geralmente, quando uma criança nasce, ela vai nascer ali dentro de uma maternidade e, às vezes, essa mãe não tem a situação financeira boa para que essa criança nasça dentro daquilo que aquela mãe sonhou, e naquele momento aquela mãe ela vai sentir ali como se ela estivesse sendo rejeitada, automaticamente ela rejeita aquela criança, às vezes é inconsciente essa rejeição. Ela passa então a rejeitar após a concepção, na hora do nascimento, ela rejeita a criança devido às condições em que essa criança nasce. Aquilo não foi o que ela sonhou, aquilo não era o que ela queria, então ela passa então a rejeitar aquela criança devido à circunstância que aquela criança nasce. Outra rejeição muito comum é rejeição social. Ô pastora, por que então que acontece a rejeição social? Algumas pessoas, elas querem ser aceitas, e quando estão na sociedade e não são recebidas como gostariam de ser em algumas turmas, vamos dizer assim, algumas vibes, né? Algum círculo de amizade, e rejeição no trabalho é algo que acontece muito, abandono, rejeição amorosa, e algumas dessas rejeições elas atrelam outras raízes como medo, orgulho e, como eu falei, abandono e automutilação. Por que essas raízes vão gerar esse tipo de raiz atrelada a essas raízes? Por que eu desenhei uma árvore para você? Para que a gente entenda que nós não conseguimos enxergar as raízes de uma árvore, mas nós conseguimos ver que essa árvore está saudável. Nós olhamos para o topo, para o caule dessa árvore, olhamos para as folhas dessa árvore e percebemos se ela está saudável ou não. Então, se essa árvore está saudável, consequentemente, os frutos que ela vai gerar serão frutos saudáveis. Vamos fazer então uma analogia aqui de rejeição com relação a raízes e a árvore. Por essa razão que eu fiz esse desenho, para que você entenda o que eu estou falando. Por quê? Quando a gente vê o caule e nós enxergamos a copa da árvore, a gente detecta que essa árvore é uma árvore saudável, então, consequentemente, ela está plantada em uma boa terra e as suas raízes se estenderam para uma terra boa, melhor ainda, aonde tem água, onde ela tem nutrientes necessários para que essa árvore fique cada vez mais bonita, frondosa e gere frutos saudáveis. E quando esses frutos não são frutos saudáveis? É porque essa árvore está enraizada em uma terra ruim. Então, consequentemente, os frutos não vão ser frutos saudáveis. Exatamente por isso que falam raízes de rejeição. Porque se a raiz é algo que precisa de uma terra boa para que uma árvore seja boa e ela dê um bom fruto, consequentemente, se ela é uma raiz de rejeição, ela está plantada em um solo que não é um solo saudável e, consequentemente, este solo vai gerar frutos amargos, frutos ruins, frutos que não vão estar preparados para ser comidos, ingeridos. E alguns desses frutos são tão amargos a ponto de causar coisas muito ruins: insegurança, medo, abandono. São consequências de raízes de rejeição. Nós vamos ver com a maior profundidade com relação exatamente sobre raízes de rejeição, para que você entenda. Mas algumas vezes, quando nós nos sentimos inseguros, quando nós nos sentimos rejeitadas, abandonadas, negligenciadas, nós levantamos muros para que esses muros venham nos proteger daquilo que nós estamos sentindo.
E é aí que é o maior perigo. Então eu quero que você vá lá, anota tudo isso com muito cuidado, porque agora nós vamos entrar em uma parte muito profunda. E nessa parte de profundidade, para que você entenda muito mais sobre o que é uma rejeição, porque a rejeição é um desprezo, a rejeição é um abandono, a rejeição é uma negligência. Isso é o que significa rejeição. E a palavra rejeição, ela vem do latim, que significa rejectionis, alguém que é rejeitado, desprezado. Pastora, por que então que às vezes eu me sinto assim desprezada, eu me sinto assim rejeitada? Todos nós, em algum momento da nossa vida, passamos por isso, por essa situação. Nós vamos ler um texto para que você entenda um pouco melhor sobre o que eu estou falando com você, que o nosso Jesus amado, o nosso Salvador, foi rejeitado. Ele se sentiu rejeitado, ele se sentiu abandonado. Isaías capítulo 53, no verso de número 3, é um texto muito conhecido, inclusive é um texto muito mencionado no dia de Santa Ceia, porque é um texto que vai falar uma profundidade da palavra de Deus, em um momento em que Jesus, como homem, se sentiu tão abandonado e desprezado. O Salvador do mundo, aquele que veio, que foi apresentado ao mundo para trazer a salvação para nós, foi rejeitado, abandonado, negligenciado, humilhado, tudo por nossa causa. Mas a cruz, que era algo para ser tão maldição, era algo para ser a maior expressão da rejeição, foi a nossa maior salvação, a nossa cura e a nossa aceitação por Cristo Jesus. Isaías 53, verso 3 diz assim: pelo contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens, viveu como um homem de dores, experimentou todo o sofrimento, caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto, foi desprezado e nós não demos à sua pessoa importância alguma. Ele não só foi desprezado, mas nós não fizemos caso dele. Por quê? Porque para os homens, Jesus não era alguém que os homens queriam daquela forma. Queriam Jesus, mas não daquela maneira. Então, por essa razão, ele foi abandonado, foi desprezado, negligenciado, porque ele não veio como eles queriam que ele viesse. E por que ele foi rejeitado? Por que nós somos rejeitados? Quantas vezes, quando nos sentimos rejeitados, nós colocamos máscaras sobre nós mesmos. E nós vamos ver que esses muros, essas máscaras, esse orgulho que é levantado, é uma forma de proteção que nós usamos como algo para que a gente possa se esconder ou possa se defender. Essa é uma forma que nós achamos, mas na realidade essa não é a forma correta. Então, quando você se sente assim, rejeitada, e eu sei que você se sente mulher, eu sei que você às vezes se sente rejeitada, se sente negligenciada, se sente abandonada, isso tudo é normal em algum momento da nossa vida, mas quando essa rejeição, ela vem de algo da sua infância, foi ocasionada quando você era uma criança, por abandono, por negligência, como eu falei anteriormente, algumas rejeições acontecem na concepção, outras acontecem no nascimento, outras acontecem quando essa criança já está grande e ela é abandonada pelo pai, ela é abandonada pela mãe, ou deixam essa criança muito tempo sozinha, essa criança começa a ser gerada, a ser brotada dentro dela uma raiz de abandono, uma raiz de rejeição nasce dentro dessa criança. Começa a brotar com uma profundidade tão grande que às vezes os pais até tentam fazer algo para que isso possa ser revertido, mas não dá mais, não tem mais como. Então a única solução é conduzir essa criança a um psicólogo, conduzir a um terapeuta para que esse possa assim ajudá-la a sair dessa situação em que ela está. Por quê? Nós precisamos entender que alguns fatores acontecem para que haja uma rejeição. Abandono é
é um dos maiores fatores. A falta de aceitação. Todos nós queremos ser aceitos, queridos. E quando nós não somos aceitos, dispara um gatilho. E esse gatilho, ele faz com que você levante, construa muros, e esses muros você usa como uma defesa, você coloca máscaras, e essas máscaras você usa como uma defesa, e você acaba usando isso de uma forma ruim e acaba prejudicando ainda mais o seu relacionamento. Existem mulheres que foram rejeitadas quando criança, e essas mulheres, quando casam, não conseguem ouvir críticas, e quando ouvem crítica dos seus esposos, elas reagem, dispara dentro delas um gatilho, e esse gatilho é tão ruim, e elas começam a afrontar, começam a confrontar os seus esposos. Surge dentro da casa uma briga, uma contenda do nada, porque ela não aceita crítica, não aceita nenhuma palavra que seja contrária àquilo que ela quer, àquilo que ela pensa, àquilo que ela acredita. Quando acontece alguma discussão dentro de casa, ela vai até o último limite, porque ela não aceita ser criticada, ela não aceita ser rebatida, então ela vai, enfrenta, confronta, surge contenda, surge briga, discussões. Existem casamentos, relacionamentos que são destruídos por causa de mulheres que foram rejeitadas quando criança e não conseguiram ser curadas desse espírito de rejeição e trazem isso para dentro dos seus relacionamentos, e com isso gera confusão, briga, discussões, porque ela não aceita a crítica. Você conhece alguém assim? Que não aceita a crítica, que não suporta ser criticada, que não suporta em nenhum momento ser discutido algo que ela acredita ser certo, e quando discordam dela, ela rebate automaticamente e vai até o último limite falando que o que ela está defendendo, o ponto que ela defende é o certo. Você conhece alguém assim? Eu conheço. E muitas vezes eu já fui assim. Então nós começamos a construir muros e nós começamos então a levantar palavras como votos secretos. Inclusive eu li no texto da Joyce Meyer que ela falou exatamente sobre esse voto secreto. E o que é então o voto secreto? Por exemplo, quando foi rejeitada, quando você era uma criança e foi rejeitada, você vai ouvir e você vai falar dentro de você: eu nunca mais vou permitir ser criticada por ninguém. Eu nunca mais vou permitir não ser a primeira. Eu nunca mais vou deixar que ninguém me trate dessa forma. Esses votos secretos vão se tornando dentro de você raiz de amargura, raízes piores do que essa que você tem de rejeição, porque vão se levantando raízes de amargura. Você faz um voto em secreto, e nós sabemos que os votos, eles são votados, eles precisam ser cumpridos. Então, quando você cumpre isso, você automaticamente você está dizendo: eu não quero ser ajudada, eu não quero ser. Eu vou conseguir sozinha, eu vou me levantar sozinha. Nunca mais eu aceitarei que me falem alguma coisa desse jeito. Eu, muitos anos da minha vida, nunca permiti tirar uma nota menor do que os meus colegas de classe. Porque eu sempre dizia, eu ouvi dentro da minha casa que os meus irmãos eram tão bons, eram excelentes alunos, eram excelentes filhos, e eu queria ser assim aceita pelos meus pais também, de uma forma que eu fiz um voto secreto falando que eu nunca tiraria uma nota menor do que os meus colegas. Aquilo para mim era inaceitável, então eu sempre tentava ser a melhor aluna da classe, não somente para eu me sentir aceita dentro da minha classe, da minha turma, mas para que eu me sentisse aceita pelos meus pais e me sentisse amada por eles. Lembre-se, o amor é a base do nosso relacionamento entre Deus e os homens, entre os homens e os seus semelhantes. O amor é a base. Então, do amor gera aceitação, gera autoconfiança. E sem isso, não tem como o ser humano conseguir ser alguém seguro, ser alguém que se sinta bem, se sinta inserido no meio de uma sociedade, principalmente da sociedade da qual nós vivemos hoje.
uma sociedade tão competitiva. Mulheres que não aceitam críticas. Outra consequência muito grave é a privação. Muitas pessoas foram privadas quando crianças de terem tantas coisas, de conseguirem algo, e essas também, quando crescem, acabam se tornando pessoas amargas, pessoas egoístas, pessoas que não conseguem dividir nada, porque foram tão privadas, não só de amor, mas privadas de coisas, de objetos, de necessidades básicas, que quando elas crescem, se tornam alguém bem-sucedida, acaba se tornando uma pessoa egoísta, insegura e amarga. Exatamente consequência de privações. Vamos ver uma outra coisa que é muito importante, por exemplo, privação emocional. Quando você foi privado, quando criança, você não recebeu o amor dos seus pais, quando você cresce, automaticamente você não vai conseguir amar o seu filho ou a sua filha como deveria. Pastora, mas não deveria ser o contrário, já que eu não fui amada, eu vou amar? Algumas pessoas conseguem conseguem separar isso e entender que se elas não foram amadas, precisarão amar muito mais. Mas existem algumas pessoas que não conseguem, porque a raiz de rejeição ela é tão profunda nessa pessoa que ela não vai conseguir dar o amor que ela gostaria, que ela pelo menos queria dar ao seu filho ou à sua filha, porque ela foi tão rejeitada, ela foi tão privada desse amor que ela não tem como amar alguém. Uma prova viva disso, eu conheci uma senhora no interior aqui de Minas Gerais, e ela conversando comigo, ela falou que ela não se sentia amada pela mãe, porque a mãe dela sofreu rejeição dos pais, foi abandonada pelos pais, e quando estava grávida dela, rejeitou ela no ventre. Ela cresceu sabendo que ela era alguém indesejada, que tinha nascido de forma indesejada. Quando ela engravidou, ainda muito jovem, ela rejeitou a sua filha. Após anos, ela teve um encontro novamente com a filha tinha sido criada pela mãe, ela trouxe essa filha para conviver com ela, mas não conseguia amar a filha. E algo que doía muito nela, depois de ela ter feito vários tratamentos, feito terapia, ter aceitado Jesus como Salvador, que é a maior das libertações que nós podemos ter, essa mulher teve um encontro com a filha, mas ela não conseguia amar aquela filha, porque ela foi tão privada de amor quando ela era criança, que ela cresceu e não conseguiu dar o amor que ela gostaria de dar para a sua filha. E isso é prova de que acontece com muitas mulheres dentro do relacionamento. Existem mulheres que casam e não conseguem amar os seus maridos porque foram tão rejeitadas, tão privadas de amor quando elas eram meninas, crianças, que cresceram assim, casaram, mas não conseguem demonstrar amor. E aí entra no momento da crítica, né? De quando a pessoa é criticada e não consegue, e faz com que essa crítica gere uma confusão dentro da sua própria casa. Outro fato muito interessante que a gente vai ver é sobre a rejeição social. Quando as pessoas não se sentem inseridas dentro da sociedade, acabam se excluindo, e algumas inclusive vão para o crime, porque são aceitas dentro daquela turma, são aceitas dentro daquele contexto lá que elas não foram aceitas dentro da sociedade que elas gostariam, então elas procuram uma turma onde elas se sentem aceitas. As pessoas inclusive falam que os crentes é como se fosse um outro mundo, um outro tipo de pessoas, e lá dentro dessa sociedade, essas pessoas que foram rejeitadas pela sociedade são aceitas dentro do mundo cristão, dentro do mundo gospel, como as pessoas falam hoje. Mas o que é isso? É quando nós não fomos aceitos por uma turma de pessoas, geralmente algumas se excluem, outras procuram outras turmas, e aí acham aqui em Cristo Jesus a salvação que somos nós, a luz do mundo, para que aceitem as outras pessoas, aquelas que são tão abandonadas, que foram rejeitadas pela sociedade, se sentem aceitas e amadas dentro das nossas igrejas. É por isso que tantas igrejas hoje estão cheias de pessoas assim, que precisam ser curadas,
que não foram aceitas que não foram aceitas pela sociedade e correm para procurar um lugar onde elas se sentem aceitas, onde elas se sentem amadas. E aí que entra nós, o povo de Deus, sermos pessoas curadas, tratadas, para que nós possamos curar outras pessoas, amar pessoas que foram tão abandonadas, negligenciadas, que foram rejeitadas, para que elas se sintam amadas e aceitas dentro das nossas igrejas, com um amor verdadeiro. A Joyce Meyer escreve algo que eu achei muito interessante. Ela disse que algumas pessoas, quando não concordam com a nossa opinião, elas passam a nos rejeitar também. E nós, para nós sermos aceitos por essas pessoas, acaba que fazemos aquilo que elas querem para nos sentirmos aceitos. E isso é algo que nós não podemos fazer. Nós não podemos pagar amor. E aqui nós vamos entrar nessa parte muito importante aqui, muros da rejeição. O primeiro muro que nós levantamos é um muro da máscara do orgulho. Por que que nós levantamos um muro desse? Um muro tão sério como esse do orgulho. Por quê? Porque você nunca vai admitir que você foi uma pessoa rejeitada. Você nunca vai admitir que você foi uma pessoa negligenciada. E aí, para que os outros não consigam ver a raiz de rejeição que você tem, você acaba levantando um muro e você coloca em si mesma uma máscara. A máscara do orgulho. Todo mundo que é orgulhoso, todo mundo que tem problema com orgulho, foi um rejeitado na sua infância, foi um rejeitado na sua adolescência, foi um rejeitado na sua fase adulta. E quando chega nessa fase tão difícil, que é a fase em que nós precisamos mudar verdadeiramente, a pessoa não consegue. Então coloca em si uma máscara, que é a máscara do orgulho. E por que as pessoas colocam? Porque elas nunca vão querer mostrar as suas fragilidades, nunca vão querer mostrar as suas inseguranças, e por essa razão elas usam máscaras. É verdade que a máscara não pode ser segura por muito tempo. Ninguém consegue segurar uma máscara por muito tempo. Mas existem pessoas que conseguem segurar essa máscara de forma que os outros até acreditam que de fato ela é alguém segura, é alguém confiante, é alguém que não tem problema, porque ela usa uma máscara com tanta segurança que ela acaba acreditando que ela é de fato alguém segura, alguém amada, mas ela esconde naquele orgulho, ela esconde uma rejeição. Você conhece alguém assim? Se você conhece, eu quero que você coloque aí e diga para essa pessoa o quanto você a admira e quanto você a ama. O outro muro que nós levantamos é o muro do fingimento. Fingimos, não permitimos que erro, não permitimos que os outros saibam das nossas dores, não permitimos que falha na nossa vida, não permitimos que alguém entre e descubra a nossa fraqueza, a nossa fragilidade. Isso também, o muro do fingimento, finge que está tudo sempre bem. Ai, como é que você está? Ah, estou muito bem. Menina, desculpa, eu fiz alguma coisa que te machucou. Não precisa me pedir desculpa, está tudo bem. A pessoa nem admite que foi machucada, a pessoa não admite que foi ferida, não admite que falhou, não admite erro, vive fingindo que está tudo bem. Mesmo quando a casa está desabando, ela finge que tudo está bem. Finge que o cartão não está estourado, finge que tem dinheiro na conta, compra além do que devia porque precisa fingir que está bem o tempo todo, finge quando está com dor, finge que não tem dor, tudo para mostrar uma aparência falsa, para mostrar que é alguém segura, para mostrar que é alguém que está bem, alguém que não consegue falar nem quando sente dor. Terceiro muro, autodefesa. A pessoa antecipa um sofrimento, como alguém, por exemplo, vou falar algo que acontece aqui dentro de casa. Meu marido tem problema com datas, não consegue lembrar de datas com muita precisão. Então, quando
está próximo do nosso aniversário de casamento, por exemplo, começa a falar, o nosso aniversário de casamento é dia 3 de setembro, está bem perto. Por que isso? Porque eu sei que se ele não lembrar, eu vou me sentir rejeitada. Então eu acabo antecipando uma dor para eu não me sentir rejeitada e acaba que a gente se sente rejeitada. Entende como é isso? Porque isso daí é uma autodefesa. Antecipar o sofrimento é uma autodefesa que você, ao invés de estar se preservando, você está se machucando ainda mais. Aí a pessoa começa a lembrar. Isso aí eu posso dizer para você com toda a convicção do mundo. Muitas pessoas falam conhecer Jesus como Salvador, mas verdadeiramente eu posso falar para você, há 2 anos, quase 3 anos, eu posso dizer que conheço Jesus, não de ouvir falar, mas eu conheço Jesus pelas experiências com Ele. Porque antes eu conhecia Jesus superficialmente, daquilo que os outros falavam, do testemunho das outras pessoas. Eu tive experiências com Deus, mas não profundidade com o Eterno. E hoje eu conheço Jesus porque eu tive experiências com Ele. Eu fui curada por Ele. Eu fui liberta por Ele, transformada por Ele. Eu não preciso mais usar uma autodefesa como essa de antecipar o sofrimento para não ser rejeitada, para não me sentir rejeitada. Tanto faz se meu marido vai esquecer a data, se ele vai lembrar, eu preciso ter consciência de que aquela data existe e eu posso me lembrar dela sem nenhum problema. Se isso acontece dentro da sua casa, não sofra mais por isso. Lembre-se você da data, faz você uma comemoração, faz ele perceber o quanto aquela data é importante. O 4º muro, defesa verbal. A pessoa argumenta tudo. Você conhece alguém assim? Que tem esse problema? Tem essa defesa, a forma que a pessoa encontra se defender e ela argumenta tudo, ela tem argumento para usar como uma defesa, para não mostrar aquela rejeição que ela sente, então ela começa a usar a defesa verbal. A pessoa fala uma coisa, ela rebate. Outra vem, fala outra coisa, ela rebate. Acaba que ela tem argumentos para tudo. Isso também é um sinal clássico de rejeição. Aí a pessoa levanta esse muro da autoverbalização. Argumenta o tempo inteiro. 5º muro, comprando proteção. Comprar proteção é uma das coisas que mais as pessoas fazem para não se sentir rejeitada. Como, por exemplo, comprar amor. Quantas pessoas compram amor para não se sentir rejeitada? Presenteiam amigos, presenteiam pais, presenteiam mãe, presenteiam vizinhos, presenteiam as pessoas que conhecem para se sentirem amadas, para se sentirem aceitas. Elas estão tão feridas, elas estão tão machucadas, elas foram tão negligenciadas que elas precisam comprar amor para se sentirem amadas por alguém. Pessoas que não conseguem, que têm uma raiz tão profunda de rejeição, elas estão o tempo todo presenteando alguém, ou falando o quanto a pessoa é importante, ou na maioria das vezes ela vive pedindo desculpas para que esse sentimento que ela tem, que é tão profundo, e ela possa se sentir aceita pelas outras pessoas. Então ela compra amor, ela compra carinho, ela compra proteção o tempo inteiro. Ela está assim, comprando para que ela se sinta amada por alguém. O 6º muro, o muro do perfeccionismo. Quantas pessoas elas adquirem esse hábito do perfeccionismo e atrás do perfeccionismo tem um espírito de rejeição. Tudo a pessoa quer fazer, porém ela quer fazer sem erro, ela quer fazer sem falha. Eu falei para vocês ainda há pouco no início que eu por muitos anos da minha vida sempre tentei competir dentro da sala de aula e tudo que eu fazia eu sempre tentava fazer da melhor maneira possível para que eu fosse aceita dentro da minha classe, para que eu fosse amada pelos meus pais, para que eu fosse reconhecida onde eu estava. Então a rejeição, um dos sinais evidentes de alguém que foi rejeitado, que tem raiz de rejeição, é que ela adquire o hábito do perfeccionismo. Ela não se permite errar, ela não se permite falhar,
ela não se permite fazer nada sem que esteja completamente correto, completamente organizado, tudo dentro do lugar. Algumas pessoas dentro desse perfeccionismo alinham taças, alinham pratos, alinham livros, alinham inúmeras coisas. Tudo precisa estar completamente perfeito, organizado. Eu confesso para vocês que até hoje eu ainda tenho alguma evidência bem forte desse perfeccionismo. É algo que muitas vezes é bom, mas quando ele é em excesso, acaba nos prejudicando. Então, um sinal de alguém que você conhece e esse gatilho disparou dentro dessa pessoa, você vai detectar que essa pessoa tem perfeccionismo. Então, aí você vai descobrir que ela tem raiz de rejeição. É por isso que ela se sente assim. Pastor, então você me mostrou tudo. Mostrou os muros que são levantados, muros da rejeição que são levantados, máscaras de orgulho, fingimento, autodefesa, defesa verbal, comprando proteção, perfeccionismo. E agora, o que eu faço então para eu me libertar dessa raiz de rejeição? O que eu faço para eu me libertar disso? O primeiro passo que eu entendo que alguém precisa fazer é arrancar a máscara, é arrancar essa máscara, é aceitar para si mesmo que ela se sente assim rejeitada, é aceitar para você mesmo, é falar para você mesmo: eu me sinto assim rejeitado, eu me sinto negligenciada, eu me sinto abandonada. Arranque essa máscara, arranque a máscara de que está tudo certo, arranque a máscara de que você é autossuficiente, porque não é. Quando você arrancar essa máscara e reconhecer que você precisa das pessoas, é o primeiro passo para que você seja curada verdadeiramente. O outro é que você não pode se calar. Você precisa falar. Falar para quem? Falar para alguém que você confia, que você chora, que você sente dor, que você se sente sozinha, que você se sente abandonada. E o terceiro ponto, muito importante, você precisa se perdoar. Se você foi rejeitada, você não causou a rejeição. Alguém rejeitou você e você não precisa se sentir culpada por isso. Você precisa se sentir amada. E eu quero que você se lembre, se o próprio Jesus foi rejeitado, ele entende tudo sobre rejeição. Ele, melhor que ninguém, sabe o que é ser rejeitado, sabe o que é ser desprezado, sabe o que é ser humilhado. Mas você precisa se perdoar. Como que eu faço isso, pastor? Eu preciso falar para mim mesmo: eu me perdoo, eu não sou culpada de ter sido rejeitada, eu não sou culpada de ter sido abandonada ou negligenciada por alguém. Quarto, busque um relacionamento íntimo com Deus. Você precisa ter um relacionamento com Deus. Para que haja uma cura, é necessário que haja um antídoto, é necessário que haja um remédio. E Jesus, ele é um remédio que cura todas as feridas, as mais profundas. A maior profundidade da ferida é aquela pessoa que está mais próxima de você, é que mais te fere. Mas aquela que está muito mais próxima de você é que traz o antídoto, que traz a cura para esta ferida. E Jesus é o remédio que cura a ferida. Então, se você adquirir um relacionamento com Deus, mas um relacionamento profundo, um relacionamento com profundidade, uma coisa que eu entendi foi não andar com pessoas superficiais. Passar a andar com pessoas que mergulham em níveis mais profundos. A Bíblia diz que nós precisamos entrar em andar, em caminhar em águas profundas. Então, se eu caminho em águas profundas, eu vou conhecer coisas mais profundas. E Jesus é assim, ele é um ser de profundidade. E ele quer que nós tenhamos profundidade no nosso relacionamento com ele. Quinto, persevere. Não desista rápido, não pare por qualquer coisa. Eu errei hoje, eu briguei com meu marido, hoje eu me senti rejeitada, então eu vou abandonar tudo. Passei tanto tempo, estava indo tão bem, mas hoje desandou tudo. Não desista por causa de um erro. Continue, persevere. Continue firme que você vai conseguir. Outro, não desista quando você fraquejar. Deu errado, eu errei, falhei. Não desista quando você fraquejar.
continue, porque essa será a solução. Se você perseverar, você vai ver que você vai chegar do outro lado. Cresça até a sua perfeita identidade. Como é isso? A sua identidade com Cristo. Cresça até você alcançar a sua perfeita identidade. Quando você olhar para dentro de você mesma, aí você vai ver que tudo aquilo que você sentia está curado dentro de você. Verdadeiramente. Não pare. Raízes podem alcançar profundidades muito grandes, mas o Deus que nós servimos é um Deus de profundidade. E se você tiver um relacionamento com Ele, as suas feridas, as suas dores, tudo aquilo que causaram a você, todo o abandono, negligência, você vai ser curada pelo Senhor que cura todas as coisas. Deus é um Deus de relacionamento e Ele quer que nós tenhamos relacionamento com Ele. Viu, queridas? Deus abençoe vocês. Deixa aí para mim a sua mensagem, colocando o que você achou dessa aula. Compartilha com as suas amigas. Deus abençoe vocês.